Mais um assunto direto BDO. Hoje a gente vai conversar sobre uma pesquisa realizada de real estate aqui pela BDO. E para isso a gente conta com um convidado que é o Diego Bastos, sócio aqui de real estate na BDO. Diego, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Vitor, o convite e espero trazer informações importantes e relevantes sobre o segmento. Com certeza. Diego, para começar, eu queria saber um pouquinho, que você contasse um pouquinho o que é o segmento, né, aqui dentro da BDO. Tá. A definição de real estate pela BDO Global são as empresas de construção pesada, que são aquelas empresas que têm como atividade principal construção de infraestrutura, seja rodovia, hidroelétricas, a parte de saneamento básico, e nós também temos as empresas de incorporação imobiliária, que são as empresas que desenvolvem projetos imobiliários com o objetivo de vender para o público em geral. Além disso, nós temos shopping centers, empresas de properties, entre outras frentes, mas o que nós vamos falar aqui adiante sobre a pesquisa, nós nos concentramos nas empresas de construção civil e incorporação imobiliária. E por que isso? Bom, acho que é importante destacar que nós aqui da BDO temos uma relação de longa data com o segmento. Isso começou lá na década de 80, 90, começo dos anos 2000 pelo próprio Raul, e depois finais dos anos 2000, 2010, início dos anos 2020 pelo Julian Clemente, que é o nosso atual líder de BPO. Depois contamos também com a Viviane Bauer, nossa atual líder de sustentabilidade. E em 2023 eu assumi como líder, né, e tenho a responsabilidade de manter esse legado, né, e potencializar. E eu acho que uma segunda justificativa é que devido ao nosso market share no segmento. Se você pegar, Vitor, por exemplo, a relação das 10 maiores empresas de construção pesada, construção civil, entre 6 e 7 são auditadas por nós. Então a gente entendeu que seria relevante fazer esse estudo, já que é um segmento que a gente é tão próximo. E do que tratou exatamente assim? Como foi aprofundada a pesquisa? A gente procurou entender, fazer um diagnóstico aprofundado, entender como foi o ano de 2024 para as empresas, entender como elas esperam fechar o ano de 2025 em aspectos financeiros e também expectativas para o ano de 2026. E aí abranger também a cadeia de suprimentos, a parte de ESG, a parte de investimento em tecnologia. Então foi uma pesquisa que abrangeu alguns temas. E assim, na pesquisa, né, teve um dado que apontou que 70% das empresas elas tiveram crescimento ano passado, né, 2024, mas elas tiveram uma variedade, né, uma variação na lucratividade. Então, quais que são os fatores que explicam essa diferença entre o crescimento da receita que elas tiveram e a eficiência operacional? Eu acho que antes de responder a sua pergunta, Vitor, acho que é importante a gente contextualizar o quanto esse segmento ele é resiliente. Porque nós estamos há algum tempo já com taxas de juros elevadas. Acho que para qualquer outro segmento já é difícil navegar nessa circunstância. Mas quando se trata, por exemplo, de incorporação imobiliária, que o ciclo de maturidade e maturação de um projeto imobiliário leva no mínimo 5 anos, ou seja, desde a captação do terreno, desenvolvimento do projeto, lançamento, a construção que dura em média 3 anos. Então, é difícil você ter uma previsibilidade. Então, para tomadas de decisões, por exemplo. Então, o segmento mostrou que é resiliente, inclusive os dados da própria Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, corrobora isso daí, mostrou que teve recordes de lançamento nos últimos tempos e de vendas, né, de apartamentos. Mas obviamente que foi um desafio para as incorporadoras, né, porque acho que é importante destacar também que, por ser uma atividade de longo período, por exemplo, a
as empresas acabam lidando com um fluxo de caixa negativo por algum tempo, necessitando de aporte e captação de dívida, porque durante o período da obra, o cliente paga apenas 30% e você tem 100% da construção. Só depois da obra que a incorporadora acaba recebendo 70%. Então, com a taxa Selic a 15%, então você deve imaginar como foi difícil para as incorporadoras. Mesmo assim, elas tiveram recorde de venda. Já na parte de construtora, o fluxo de caixa é mais equilibrado, vai mais ali, de acordo com a evolução da obra, vão ocorrendo os recebimentos. Mas também são margens, é um nicho de margens mais apertadas, então qualquer deslize impacta significativamente na lucratividade dos projetos. Respondendo a sua pergunta, sendo bem direto, as empresas elas tiveram, né, a capacidade de crescer, mas as margens têm diminuído. Tá? As margens têm diminuído devido à pressão nos preços. Hoje, se você pega o índice de inflação para o segmento, que é o INCC, ele está acima do IPCA. Então, assim, é um fator super positivo, crescimento e recorde de venda, mas requer atenção nas margens dos projetos. E além de todo de estar sempre operando mais ou menos no limite, né? Assim, as incorporadoras, mas quando a gente olha para a mão de obra, que é um dos principais fatores, né? O que faz acontecer, né? Sim. Como é que a escassez da mão de obra pode ser driblada, assim? Como é que as empresas podem lidar bem com ela para conseguir continuar operando bem? Acho que é um dado bem relevante que a nossa pesquisa trouxe. Realmente a mão de obra, a escassez da mão de obra é um gargalo na construção civil. Eu acho que, eu diria para você que existe ainda uma estigmatização da profissão, principalmente da mão de obra de campo, o pessoal que está lá executando a obra, porque ainda tem uma visão de que é uma atividade que exige um grande esforço físico. Você está ali trabalhando ao relento, enfim, existe essa visão. E o que ocorre é que há uma migração de profissionais para, por exemplo, aplicativos de viagem, aplicativos de entrega de encomenda. Então, existe essa migração. E o que precisa ser feito, na minha visão, é quebrar esse ciclo, nessa visão, né, que os profissionais têm, os novos entrantes, porque quando a gente vai conversar com os clientes, eles relatam, olha, quando a gente faz a idade média dos profissionais do segmento, a idade média hoje está muito elevada, porque tem muitos profissionais com a idade mais avançada. Isso indica mais isso, né? Isso indica poucos novos entrantes. Então, é um problema que o mercado precisa se atentar e mudar todo esse panorama e até mesmo entrar com novas iniciativas. A gente tem cliente, por exemplo, que tem optado em contratar mão de obra de imigrantes da Venezuela ou de outros países ali aqui da América do Sul. Ou fechar acordos, convênios com penitenciárias para usar a mão de obra carcerária. Então, pensar em novas saídas para resolver esse problema realmente vai fazer uma diferença, vai ser um diferencial competitivo para quem estiver à frente disso, porque a mão de obra realmente está escassa. Porque é um mercado que exige também, né? Bastante. Sim. E quando a gente fala um pouquinho de questão da tecnologia, né? Que as empresas utilizam, assim, tem até aqui, que 61% utilizam BIM e até 63% usam inteligência artificial também, né? Mas é uma forma mais rasa, né? Tipo, regular e tudo mais. Mas você acha que na era de transformação digital, como é que, para aumentar toda essa competitividade no setor, como que pode transformar isso? Ser utilizado melhor? Se a gente considerar, inclusive, o que nós conversamos na pergunta anterior,
é uma das saídas para resolver o problema da escassez de mão de obra, né? Utilizar tecnologias, né? Novas formas de construção, para de alguma forma diminuir o impacto e que a empresa se mantenha competitiva. Uhum. Eu acredito que ainda há um grande espaço a ser percorrido pelas empresas. A gente tem iniciativas pelo mundo, por exemplo, de construção, de construções menores, via impressora 3D, que é pouco uso de mão de obra pesada, mas ainda é muito recipiente. Existe a necessidade de mais investimentos em pesquisas, iniciativas, e certamente será um diferencial competitivo. Porque entra mais na parte de, atualmente, né, me corrija se eu estiver falando besteira, mas tipo na parte de logística, né, não numa parte mais de colocar a mão na massa mesmo. Seria um uso mais, assim, viável hoje? Ou você vê também, que nem você falou, de construção de uso, mesmo que pequeno, de impressora 3D e tudo mais? Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem construções modulares, né, que é um método mais diferenciado para construção. Mas eu acho que a saída é essa, é pensar em novas alternativas. As empresas precisam investir em novas pesquisas, trazer visões de fora, né, do mercado estrangeiro, né, de forma com que que as empresas possam ser mais eficientes e que resolva de alguma forma ou diminua os impactos da escassez de mão de obra. E quando a gente fala de impacto, assim, na questão de sustentabilidade, ESG, né, como é que as empresas podem se adaptar da melhor maneira possível a essas exigências, requisitos e tudo mais, para continuar se mantendo competitivo, ao mesmo tempo equilibrar isso? O Brasil ele foi pioneiro aí na adoção das novas normas de sustentabilidade. Então as grandes empresas terão certamente que fazer um movimento, né, para aderir, porque agora é uma exigência regulatória. Daqui a pouco é uma exigência de mercado em geral, dos consumidores, e é uma atividade que tem um impacto, né? Quando você fala de sustentabilidade no meio ambiente, tem um impacto no meio ambiente. Então, desenvolver alternativas para diminuir esse impacto já existem hoje certificadoras, selos de projetos imobiliários sustentáveis, projetos imobiliários verdes, que são, de alguma forma, vendidos, né, para o público em geral, né, e também tem um impacto ali no custo de captação da dívida, né, então tem empresas que conseguem uma redução na taxa de endividamento por conta desses projetos verdes. Sim. Então existe um estímulo a adotar práticas mais sustentáveis. E nas outras letrinhas ali do ESG, da parte social, também existe um grande caminho para as empresas desbravarem, já que a gente, né, nós brasileiros estamos ficando com hoje a média da população ela está envelhecendo, e assim como aconteceu na Europa, as construções, os novos imóveis, precisa pensar na terceira idade. Porque daqui a alguns anos o Brasil majoritariamente terá pessoas da terceira idade. Então as construções precisam pensar nesse público, né? E na parte de social, certamente temos grandes oportunidades para crescer. A construção civil no Brasil já faz uma parte social importante, né? A gente está falando de por exemplo, no caso das incorporadoras, a gente está falando de imóvel, né, que é o sonho de muitos brasileiros. O governo brasileiro tem iniciativas, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que facilita todas essas condições para que as pessoas alcancem e tenham moradia digna. Então, eu acho que tem um grande impacto, né, a atividade tem um impacto importante na parte de ESG.
Não, com certeza. Socialmente, falando de diversidade também, tem um impacto gigantesco, até de mesmo, foi o que você falou, facilitar a vida das pessoas e conseguir, com o tempo também, né, de acolher a terceira idade também, pessoas que são mais necessitadas, né, que precisam de uma moradia, que precisam de... Então, tá vendo? A parte social é extremamente relevante para o segmento. Exatamente. Né, principalmente esse nicho que é a construção de moradias. Não, bacana. Olha, Diego, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por topar o convite. E uma próxima oportunidade, surgindo novas normas, assuntos, a gente espera contar com você aqui de novo. Eu agradeço a participação. Eu espero que esse estudo seja o primeiro de muitos, então provavelmente estaremos aqui o ano que vem falando do nosso segundo ano do estudo. Com certeza. E a gente vai ter uma base para comparar, para ver como que as empresas têm se comportado. E acho que é importante você deixar o recado para o pessoal acessar a nossa pesquisa, né? O material integral estará disponível nas nossas redes sociais, que tem bastante informação relevante e importante. Exatamente. Diego, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E esse foi mais um Assunto Direto BDO.